Bem, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre frameworks de teste, certo? Mais particularmente, né, sobre o JUnit. Então, vocês devem ter baixado, né, o repositório, dado git clone do nosso repositório e perceber uma estrutura de diretório como essas aí. Então, o que vocês vão fazer é entrar nesse diretório 1.1, a primeira aula prática, a primeira demo da gente, então, né, sobre frameworks de teste, né, em Java, né? Então, frameworks de teste é o conceito geral, a linguagem de programação é Java e o framework é o JUnit. Então, vocês entram nesse diretório, né? Então, basicamente você vai ver um script, esse script SS é para script. Tem duas bibliotecas de Java aí, são esses arquivos com extensão jar, certo? O JUnit é a biblioteca, né, para framework de teste, né, com todas as funcionalidades para executar testes automáticos em Java, certo? E Runcrest, digamos assim, é uma biblioteca irmã do JUnit. Então eu logo falo sobre o Runcrest, mas adiantando de uma maneira superficial, é uma biblioteca para dar suporte ao que se chama de acessões fluidas, de uma maneira mais natural, né, mais parecida com linguagem falada, né, linguagem natural, né, de se descrever acessões. Então, a partir disso aqui, você entra nesse diretório BST. BST é para Binary Search, né? Binary Search ou pesquisa binária, certo? Então, a primeira coisa é mostrar o código que a gente vai testar, né? Então, esse código tem apenas uma função, essa função de busca binária, né? A função ela recebe como parâmetro um array de inteiros, né? Assumir, né? Lembrando ali daquela aula de especificações, né? Então a gente tem uma pré-condição aí que isso aí só faz sentido, mas não está documentada, né? Então nesse exemplo aí, né, que essa lista está ordenada. Então, para isso funcionar, a lista precisa estar ordenada, né? E a gente passa uma chave. Então, o usuário dessa função passou um array ordenado, um vetor de inteiros ordenados, né, e uma chave para consultar se essa chave está presente, se esse inteiro que é passado como um segundo parâmetro, o inteiro chave key, se ele é um inteiro que está dentro deste array A. Tá? Se estiver, né, essa busca vai retornar um índice em A onde aquele inteiro está presente. Se não estiver, né, ele retorna um valor negativo, tá? Indicando que a chave não estava lá. Então, basicamente, isso serve para você fazer uma consulta eficiente, né, se um inteiro está ou não em um conjunto. Basicamente é isso, certo? Então eu não vou entrar em detalhes, você pode procurar na web, né, a definição dessa busca binária. Não vou entrar em detalhes aqui sobre o que é que esse código faz, certo? Então aqui eu vou mostrar o teste. Então aqui está uma cara de um teste no JUnit. Então veja, né, que a gente precisou importar algumas classes, a gente vai usar essas classes aí. Então a classe teste, org.JUnit-test, é a classe que define, na verdade, né, define se um procedimento é ou não um teste. Então tudo que você precisa para definir que, né, uma função é um teste é usar uma anotação de teste, como você vê nessa linha aqui, tá? Certo? Então, esse é o primeiro teste, né, em ordem declarado nessa classe Binary Search Test. O Binary Search Test é o que a gente chama de uma classe de teste, né, declarada nesse arquivo de teste Binary Search Test, certo? Então, isso aí é uma suíte de teste, né, com vários casos de teste que, né, declarados, definidos com essa anotação de teste. Né? Esse tipo aqui, essa importação do assert, então o assert é a maneira que JUnit usa para definir acessões. Então aqui está um exemplo de uma acessão, certo? Então isso é o estilo JUnit,
né, de se declarar uma exceção. Então, existem funções dessa classe assert, que está um exemplo, assert equals, é uma função que verifica, né, se o valor esperado, né, bate, né, confere, né, é igual, nesse caso é igual, né, igual, assert equals, que esse valor 2, né, é igual ao valor retornado por essa função. Então, binary search A5 é a operação que a gente está executando. Então, de maneira mais clara, eu poderia dizer que essa é a operação, tá certo? Int x, esse aqui é digamos assim, o resultado dessa operação, tá certo? Result, certo? E eu estou confirmando que, com essa seção, que o valor de result é 2, tá certo? Então, essa operação faz isso, né? De onde é que está vindo esse A agora, tá certo? Então, A é uma variável local dessa classe, né? um campo dessa classe, que é inicializado, né, nessa função aqui setup. Mas como é que funciona essa inicialização? Olha, essa anotação @before aqui, ela indica, instrui ao JUnit, né, que antes de executar cada função de teste, né, essas funções @before precisam ser executadas. Nesse exemplo só tem uma função @before, certo? Mas essa função setup, ela vai ser executada antes de executar a função de teste, porque tem essa indicação do @before. Essas operações de execução antes e depois, o @before e o @after, né, servem para limpar, né, preparar o ambiente para a execução de teste. Né? Nesse caso, o que está sendo feito é a inicialização de um array de inteiros, né? O array A, que é o campo aí dessa classe. Em seguida, a gente chama essa função, faz parte da biblioteca de Java, né? A biblioteca utils de Java, né? Para fazer a ordenação desse array de inteiros. Enfim, pessoal, então basicamente é isso, né? Então aqui a gente tem uma seção, né? E aqui está o estilo Runquest. Então é uma outra maneira de se descrever, tá certo? A seção é exatamente a mesma, a ideia é a mesma, né? Mas parece um pouco mais com linguagem natural. Então veja que com o Runquest a gente falaria, olha, acerte que, né? Então verifique que, né, o resultado dessa operação é 6, né? É 6. Então, é apenas uma outra maneira de se expressar, de se descrever, né, o Oracle, né, o oráculo do teste, tá certo? Então, mais abaixo a gente tem várias outras operações. Então, por exemplo, verifique que na busca binária, se a gente procurar por 15, né, o resultado vai ser negativo, ou seja, se vocês olharem lá na definição do setup, né, o número 15 não está presente. Então, a gente espera que o resultado seja negativo, porque é o que a nossa função usa para descrever que um elemento não está presente. Veja aqui do lado esquerdo, né, que esse é o caso, tá certo? Enfim, então existem várias outras operações, tá certo? Verificando, fazendo, né, testes similares. Essa última função aqui, né, é o que a gente chama normalmente de um teste negativo. Então a gente quer que essa função binary search ela levante o null pointer exception se a gente passar um argumento nulo. Então apenas mostrando para vocês que não necessariamente isso significa que a função está quebrada. Basicamente, mais uma vez, né, há uma pré-condição não documentada no código, certo? Então está ok, binary search levantar no pointer exception, né, o teste vai passar, né, não foi um problema do programador, tá certo? Essa função não está preparada para aceitar um parâmetro nulo. Uma outra maneira de se descrever isso é usar essa notação aqui, @ignore,
tá certo? Essa anotação @ignore, então nesse caso eu comentaria essa anotação aqui, né? Essa anotação ignore, ela indica que o JUnit não deveria executar esse teste, ele deveria ignorar o teste. Então, né, para isso aí funcionar, eu preciso evidentemente que importar essa classe, tá certo? Essa anotação, né? Enfim, então agora a gente pode executar o nosso teste. Então, lembrando que a gente tem um script de teste. Então, se a gente voltar aqui, tem esse script de teste S. Daqui a pouco eu mostro para vocês o que é que o script faz, mas em resumo ele vai compilar, tá, e executar, né, o código, tanto da aplicação como o código de teste. Mais na frente, né, a gente vai ver que tem como automatizar isso aí, descrever um script muito mais simples usando o sistema de build, certo? Se você for extrapolar isso para sistemas maiores, você não vai querer escrever um script como esse aí. Também não vai querer incluir no teu repositório esses arquivos de biblioteca, né, essas bibliotecas Java, RunQuest, JUnit. Você quer que faça isso automaticamente. Então o sistema de build faz isso para você. Mas isso é assunto da outra aula, certo? Então aqui a gente quer apenas executar, né, o teste. Então isso aí está compilando. Vamos ver se eu introduzir algum problema. Enfim, não introduzi nenhum problema com essas pequenas modificações, né? Então esses pontinhos aqui, eles mostram, né, que foram 3 testes executados, né? Ele executou aqui em menos do que 1/10 de segundo, quase 1/10 de segundo, e executou 3 testes, né? Então, né, um dos testes foi ignorado, né? Então a gente tem um teste aqui, 2, 3 e um que foi ignorado. Então, se eu fizer isso aqui, certo, e, né, descomentar, né, então esse teste agora vai ser executado, certo, né, e executar novamente isso. Agora vai passar para 4 testes. Agora tem 4 testes que foram executados. Fazer mais uma modificação aqui, fazer de propósito, né, simular um erro. Então, aqui nesse element not found, eu vou passar um elemento que realmente está presente. Então, né, como vocês podem ver aqui, o elemento 55 está presente, então aqui deveria retornar a ordem, né, essa chamada de função deveria retornar a posição índice que esse elemento se encontra no array de inteiros, né, mas é um índice positivo e não um índice, um valor no inteiro negativo. Portanto, esse teste deveria falhar, né, e isso, né, o JUnit deveria apontar aí uma falha, certo? Então veja que o JUnit mostra, né, então se você olhar, né, na saída, vai ter uma letrinha para dizer que uma exceção foi levantada, né? Então a exceção foi do tipo assertion error, né, que acontece quando uma seção, nesse caso essa seção, foi violada, tá? Então no teste element not found, que aparece aqui, certo, era esperado, né, um valor mais o valor, né, 7 que foi retornado, né, foi a posição no array ordenado, a posição de 55 no array A ordenado para a posição 7, ou seja, ele está na posição 8, na verdade, porque isso é um índice, né? E esse valor é maior do que 0. Né? Então, vamos voltar aqui e corrigir, né? Corrigir esse teste e voltar a executar, né? E tudo passa ok, tá certo? Então, a gente para aqui, né? Então, isso é uma introdução bem breve sobre o JUnit. Vocês devem explorar isso em mais profundidade, tentar escrever os próprios testes de vocês, e tem exercícios para isso nos slides, tá ok? Enfim, pessoal.